E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia. Eu pensei uma parada do seguinte: apesar de já ter diversos conteúdos aí expostos na internet, eu vou estar gerando o meu e vou estar criando investindo do zero, desde o porquê que você precisa investir, o que são investimentos, o que talvez não são, como que funciona a renda variável, renda fixa e etc. Vou tentar passar por todo esse passo a passo. Vou criar uma estrutura aqui para que você consiga, você ou quem chegar no canal, caso deseje entender mais sobre esse mundo, consiga acompanhar do zero em ordem cronológica e subindo o nível dos temas ao longo do tempo. E já vou deixar estruturadinho aqui, beleza? Então, o vídeo de hoje ia ser mais para a gente trocar uma ideia do seguinte: muitas pessoas no Brasil acabam não investindo. A forma de investimento primeiro que poucos conseguem poupar, né? A grande maioria ou fica no zero a zero ou acaba estando estabilizado, porém com algumas dívidas. Tipo, o cara às vezes não tá com o nome no Serasa, não tá com pendências e tudo mais, mas ele tem ali um empréstimozinho, um parcelamento no cartão de crédito. Então, assim, a bola de neve ainda não explodiu. Tá estruturada, mas tá com um problema ali, porque se você talvez já parcelou um cartão de crédito ou fez um empréstimo indevido, a gente vai ao longo do vídeo falar, não desse vídeo, mas ao longo dos vídeos a gente vai falar que empréstimo não é algo ruim, entende? Ele pode ser ruim e geralmente quem o torna ruim é a pessoa que toma o empréstimo, que no caso somos nós, né? Então, isso daí já mostra que talvez você pode estar tendo uma desorganização financeira. E a outra ponta, que às vezes consegue poupar um pouquinho, geralmente coloca ali numa poupança, num título de capitalização, faz um consórcio. E a pegada desse vídeo é na linha do porquê que você precisaria aprimorar os seus conhecimentos, abrir a sua cabeça para os investimentos, entender que existe um medo na sua cabeça, um medo de perder dinheiro, ou colocaram na sua cabeça de que é algo difícil de ser feito, mas não é. Você só precisa furar essa barreira. É um processo tão simples quanto investir na poupança. E quando você se limita a ficar nessa questão de não buscar informações sobre finanças, você deixa de usufruir oportunidades e você acaba fazendo um mau uso da sua grana. Eu conheço diversas pessoas que falam assim: não tenho tempo para isso, não tenho tempo para estudar. Mas, cara, tu tem que ter, porque dinheiro envolve todas as etapas do seu processo e da sua vida. O dinheiro pode trazer transtornos familiares com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua família, com seus filhos. Então, se você não usa o seu dinheiro da melhor forma, muito provavelmente você gere problemas, e não vão ser problemas só com você. Você vai ter esses problemas sendo transbordados ao redor, e isso pode gerar destruição familiar, relacionamentos sendo rompidos e tudo mais. Então é por isso que você precisa aprimorar e entender sobre grana. A grande maioria das pessoas que eu troco uma ideia, eles até usam a palavra investir, né? E eles usam consórcio, título de capitalização, que é tem os PIC da vida lá também, né? E poupança. Bom, a parte da poupança é o seguinte: a mesma facilidade que você tem para investir na poupança é a mesma para investir em um CDB ou em um Tesouro Selic. Eu entendo que talvez esses termos podem ficar um pouco confusos no momento, mas é só um nome de uma aplicação que é tão segura quanto a poupança e rende mais do que ela. E em ambos os casos, você geralmente precisa só de ter a conta na corretora ou até mesmo no banco, dependendo do banco já é possível. E com pequenos cliques, 3, 4 cliques, você já tem o investimento. Então, assim, não é arriscado. E o processo de investimento é o mesmo. Ou seja, por que as pessoas não fazem? Porque elas não buscam conhecimento. Esse é o primeiro ponto. A questão de título de capitalização e consórcio é vendido de uma forma como se fosse investimentos. Mas o que acontece? Em ambos os casos, rola uma taxa ali administrativa que acaba sendo gerada nesse processo. Não ocorrem rentabilidades. Se você fizer um resgate, por exemplo, de um título de capitalização, você ainda pode correr o risco de resgatar menos do que pôs. Então, não chegam a ser investimentos. Mas o que eu noto que grandes pessoas fazem? Elas vão lá e pensam assim: bom, é a única forma de eu poupar. Se eu não fizer esse título de capitalização, que eu vou lá e coloco uma graninha por um ano e depois resgato, ou faço um consórcio, coloco uma graninha e depois resgato, se eu não fizer dessa forma, eu não vou conseguir investir. Mas aqui é você vendo que você tem um problema,
que você tem um problema de desorganização financeira, que você precisa aprender algo novo, mudar a forma com que você lida com o dinheiro. Mas você vê o problema, não resolve ele, não tenta resolver e, pelo contrário, você acha uma válvula de escape para dizer assim, não, mas dessa forma eu vou conseguir. Mas o que acontece? Você vai estar investindo em uma coisa que ao longo do tempo ele não vai estar te rentabilizando. Ele pode às vezes ainda corromper a sua grana, porque ele faz essa corrosão ao longo do tempo, mas você no fundo mente para si próprio falando assim, não, mas se não fosse assim eu não conseguiria. Bom, se você consegue assim, então você pode fazer uma aplicação e ir colocando a mesma quantia todo mês. Por que você não consegue? Você honra compromissos com os outros, ou seja, você honra o compromisso de um consórcio ou de um título de capitalização com o banco, mas você não consegue honrar um compromisso com si próprio. Então, assim, eu acho que é uma questão de pensar, entender o problema e tentar evoluir. Esse vídeo é nessa pegada de que o porquê você precisa investir. Porque é uma parte da vida normal. É igual o porquê você precisa se alimentar bem, entende? Por que você precisa praticar um esporte? É porque é algo que vai impactar não só na sua vida, impacta no todo, em como você se conecta com as pessoas e os problemas que isso gera acabam transbordando. E da mesma forma que os problemas transbordam, os benefícios transbordam. Se você fizer um bom uso do seu recurso, você vai colher frutos no futuro, ao longo do tempo, e também pode transbordar esses frutos para terceiros. Se você tem uma situação agradável financeira, você pode fazer com que as pessoas ao seu redor também tenham, graças a você que geriu bem o seu recurso. Então, assim, o vídeo de hoje é nessa pegada que você tem que assumir as rédeas das suas responsabilidades. E se você tem um problema, você tem que entender ele, estudar como alinhar e mudar a postura. Mudança de hábito gera uma ação diferente vai gerar resultado diferente. Então é sobre isso esse vídeo. Quando você se limita a falar assim pra você, eu invisto nisso daqui porque senão não dá, é você se escravizando e nunca vai mudar o processo. Então o vídeo de hoje era nessa linha. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal e dá essa força aí pra nós, pra gente bater 200 mil inscritos. Valeu!